E hoje o assunto aqui no canal é sobre o bico de silicone. Vou falar um pouquinho para vocês como foi essa experiência, quais foram os sentimentos que eu tive em relação a esse uso e qual que foi o bico que eu utilizei. Se vocês gostam de assuntos relacionados à maternidade, já se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo e deixa o like também, para nós que produzimos conteúdo é muito importante. Comenta também os assuntos que vocês gostariam que eu falasse aqui. Está sendo uma experiência bem bacana falar um pouquinho sobre as minhas vivências aqui para vocês. Então o bico que eu utilizei foi esse bico aqui da Cuca. Ele é um bico com um formato um pouco diferente. Ele é mais arredondado aqui nas laterais e ele tem essa voltinha aqui na parte superior e inferior. Então foi esse que eu utilizei. Existe um outro modelo que ele é todo redondo, vou deixar a imagem aqui para vocês. Mas aquele modelo não é o mais indicado, segundo a enfermeira que me aconselhou no hospital. Porque aquele modelo não tem essa voltinha aqui no meio, então ele não é tão bom em relação à questão da flexibilidade, do aconchego no peito. E aqui, normalmente, a gente deixa o nariz do bebê para que ele possa respirar tranquilamente. Então, essa voltinha ajuda bastante e aconchega mais, abraça mais o peito, o que facilita no momento da amamentação. Eu precisei utilizar o bico de silicone porque eu não tinha bico no seio. Então, para mim, ele foi essencial. A Aurora não pegava o meu seio. Quando eu coloquei o bico de silicone, instantaneamente ela pegou, começou a mamar, começou a sugar, na verdade, estimulou para que o leite viesse antes. Então, para mim, ele auxiliou muito, 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 muito. Eu tive momentos em que o seio ficou bastante cheio, eu tive aquela impressão de que poderia dar uma mastite. Tive uma noite em que eu tive rachadura, mas assim, no geral, a minha amamentação foi bem tranquila. Qual que é o sentimento que eu tive em relação ao bico de silicone? Passado mais ou menos um mês, eu comecei a tentar tirar o bico de silicone e amamentar direto no peito, porque eu não estava me sentindo confortável com ele. Parece que os olhares eram um pouco de julgamento, as pessoas não conhecem muito do que se trata. Eu tinha a impressão de que as pessoas achavam que, nossa, não quer amamentar a filha diretamente no seio. Então eu estava me sentindo mal com isso. Eu, Jaqueline. Mas o bico de silicone estava me auxiliando bastante. Então eu entrei em contato com uma enfermeira que cuida dessa parte de amamentação e falei para ela os meus sentimentos. Então ela me disse assim: Jaque, a sua bebê está mamando, ela está ganhando peso, ela está nesse contato contigo, ela está tendo o melhor alimento que ela pode ter e você está com esse sentimento que é desnecessário. Tu não precisa se sentir dessa forma. Então eu perguntei para ela, mas eu tenho receio de que o meu leite seque, porque eu li alguns artigos que dizem que não estimula da mesma forma se estiver sem o bico ou com o bico. Ela disse, se você estiver se hidratando bastante, tomando bastante água, se alimentando bem, estiver bem psicologicamente, não tem o porquê você não produzir leite. Então fica tranquila, tudo no seu momento. Então isso me tranquilizou bastante. Um pouquinho antes da Aurora fazer 2 meses, eu tentei novamente tirar o bico de silicone, quando nós estávamos voltando dos meus avós, e eu consegui. Então foi bem importante a fala dela naquele momento, porque eu me tranquilizei realmente psicologicamente, os meus sentimentos ficaram diferentes em relação ao bico de silicone e no momento certo eu consegui tirar o bico. Mas é importante dizer, como ela me disse, que não é obrigatoriamente necessário tirar o bico se não conseguir e se for a única maneira do bebê mamar o leite da mãe. Então, se eu precisasse amamentar até os 6 meses com bico de silicone, eu poderia sem nenhum problema.
e com certeza estaria estimulando o meu leite, porque eu estava me hidratando, estava bem psicologicamente, só estava com esse sentimento em relação ao bico mesmo. Então foi uma experiência bem interessante, bem bacana. Aqui foi super útil o bico de silicone e essa questão dos olhares, do julgamento, é interessante também parar e analisar, porque a gente vai muito atrás do que os outros pensam também. Na maternidade a gente escuta muitas coisas, tem muitos palpites, então a gente tem que se entregar, se conectar com o nosso bebê e tentar sentir o que está se passando, o que naquele momento mamãe e bebê estão precisando e tentar filtrar um pouco do que os olhares te dizem ou do que as pessoas falam. Então é isso, essa mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo de hoje. Agradeço muito, muito por estarem assistindo, por estarem acompanhando o meu canal e peço para que vocês deixem o like se vocês gostaram do vídeo e comentem os assuntos que vocês gostariam de ver aqui. Uma ótima semana, fiquem com Deus!